Olá pessoal, aqui novamente com vocês é o professor Júnior Gel. Vou trabalhar com vocês um pouco agora na nossa segunda aula no conteúdo de limites do Estado. Quais estados fazem limite com Tocantins? Lembrando a vocês que na nossa primeira aula nós trabalhamos a Roda dos Ventos, onde se localiza a ponto cardeal, colateral, como a Roda dos Ventos é utilizada no plano diretor da nossa capital para o sistema de endereço de Palmas. E agora vamos aplicar a Roda dos Ventos nos limites do Tocantins. Esse assunto não cai na prova, esse assunto despenca, mas com vontade. Então, vamos lá? Aqui nós temos o estado do Tocantins. Primeira pergunta que eu lhe faço, que cai na prova. Quantos estados fazem limite com o Tocantins? Segunda pergunta, quais estados fazem limite com o Tocantins? Terceira pergunta, quais estados fazem limite com o Tocantins? A norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Você precisa saber de cada um desses detalhes para resolver corretamente e ganhar espaço quando se trata de questões sobre geografia do Tocantins. Vamos lá? Primeiro, estados que fazem limite com o Tocantins. Aqui eu tenho o estado do Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Percebam vocês que 6 estados ao todo fazem limite com o estado do Tocantins. Nós temos 6 estados. Destes 6 estados, qual possui menor limite com o Tocantins? Você vai perceber neste mapa que eu desenhei. Olha para os comunistas. Piauí tem uma fronteira muito pequena para o nosso estado, pega na porção leste, na região conhecida por Jalapão. Nesta região nós temos o menor limite com o Tocantins, que é com o estado do Piauí, maior limite com o Tocantins, com o estado do Maranhão. Eu normalmente brinco com os meus alunos da seguinte maneira: não é à toa que em Tocantins está em grande, ou se encontra grande quantidade de maranhenses, porque na realidade o limite com o Tocantins envolvendo o estado do Maranhão é o maior que nós temos. Então, o maior limite com o estado do Maranhão. Lembrando a vocês que a principal corrente migratória que veio para o Tocantins no início da formação do estado, no decorrer da década de 90, foi exatamente grande quantidade de maranhenses que vieram para o desenvolvimento e para a construção desse estado. Lembrando ainda que Palmas, capital do Tocantins, no decorrer da década de 90, era a única capital de estado brasileiro que detinha uma quantidade de homens superior à quantidade de mulheres, certo? Em função da grande quantidade de homens que vieram para a construção desta capital. Agora, dando continuidade, já sei que são 6 estados que fazem limite com o Tocantins, já sei qual estado que possui menor limite e é o maior limite, o estado do Maranhão. Vamos agora ver quais estados fazem limite com o Tocantins nos pontos cardeais e colaterais. Primeiro, a norte. Nós temos a norte o estado do Maranhão. Perceba você que a maior parte de limite a norte que se tem é o estado do Maranhão. E o aluno me pergunta: professor, mas o estado do Pará não faria também limite a norte? Eu vou ser sincero contigo. Na realidade, este ponto aqui, ó, no Bico do Papagaio, para aqueles que desconhecem, Bico do Papagaio é o nome utilizado para a região norte do nosso estado. Esta região do extremo norte é denominada Bico do Papagaio. Eu tenho, na região do Bico do Papagaio, ponto também a norte limite com o estado do Pará. Só que as provas, em geral, trabalham com o limite a norte apenas do estado do Maranhão, o que, é claro, predomina limite a norte com o estado do Maranhão. Então, nós vamos trabalhar aqui a norte limite com o estado do Maranhão, mas se não tiver alternativa ao Maranhão, e sim alternativa ao Maranhão e Pará, você irá considerar exatamente o estado do Maranhão e Pará. Mas, nesse caso, vamos lá, a norte, estado do Maranhão. A sul, é claro, limite a sul, muito simples, estado de Goiás. Lembrando que essa questão já foi abordada uma série de vezes em prova, não apenas questionando com qual estado do Tocantins faz limite a sul, mas perguntando com qual estado, ou melhor, de qual estado do Tocantins foi emancipado e em que ano ocorreu a criação do Tocantins. O Tocantins foi criado em 1988, na Constituição de 88, e foi criado a partir da divisão do estado de Goiás. Mas em uma outra aula nós ainda vamos trabalhar a questão das datas importantes de Tocantins. Agora, a sul, eu tenho o estado de Goiás, a leste. Professor, qual ou quais estados fazem limite a leste?
Pensa comigo o seguinte, quando nós aprendemos as séries iniciais, a questão da Rua 200, norte, sul, leste, oeste, sempre vem aquele desenho em que tem uma criança apontando o braço direito, no caso, vou ficar em voz para mostrar ao lado direito, o lado direito apontado para uma região onde nós temos o Sol, portanto o Sol hacia leste, a esquerda oeste, e a minha frente, no caso, seria norte, assim como atrás, seria o sul. Isso quer dizer o quê? Se eu sempre associo nas séries iniciais que a direita é leste, é claro que não é totalmente correto, se eu estou para cá, no leste seria de lado, leste seria, ou agora leste, onde vocês estão, eu não posso exatamente associar assim. Mas para resolver a questão dessa prova, associe da seguinte maneira: se a direita é leste, e para o Tocantins a direita de fato é o lado leste, então os estados que estão à direita do Tocantins são os estados que estão a leste de Tocantins. Portanto, à direita, a leste, nós teremos Maranhão, Piauí e Bahia. São os três estados que estão à direita e que estão a leste de Tocantins. Leste, Maranhão, Piauí e Bahia. E a oeste, nesse caso, utilizando-se do mesmo critério, estados que estão à esquerda, Pará e Mato Grosso. Oeste, estado do Pará e estado do Mato Grosso. Professor, a Nordeste, o que é mesmo Nordeste? Região entre o Norte e o Leste. Professor, eu poderia dizer, então, que a Nordeste teríamos, se considerarmos a intermitência da Rota 200, posicionando direita, esquerda, norte e sul. Eu poderia afirmar a vocês o seguinte, que Nordeste é esta posição, entre o Norte e o Leste. A Nordeste vai pegar o limite apenas com o estado do Maranhão. Nos pontos colaterais, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste, somente um estado faz limite com o Tocantins em cada ponto colateral. Para cada ponto colateral, apenas um estado fazendo limite, somente um. Então vamos lá. A Nordeste eu tenho o estado do Maranhão. A Sudeste eu tenho o estado da Bahia. A Sudoeste vamos encontrar o estado do Mato Grosso. E a Noroeste, entre Norte e Oeste, vamos encontrar o estado do Pará. Estado do Pará. Professor, me diga uma coisa. Em relação a esse conteúdo, na prova ele evidencia com facilidade o que aqui está sendo pedido? Sabe o que acontece na prova do vestibular ou do concurso? Eu já vi provas de diversas maneiras abordando esse assunto. Uma delas afirma o seguinte, que o estado do Maranhão faz limite com o Tocantins a norte, nordeste e leste. Vamos ver se está correta a afirmação? A norte, nordeste e leste. Vejamos, a norte eu tenho o estado do Maranhão, a nordeste eu tenho o estado do Maranhão e a leste aqui também é Maranhão. Veja aqui, a norte, o limite com o Maranhão, a leste, o limite com o Maranhão, a nordeste, o limite com o estado do Maranhão. Portanto, a afirmação está correta. Segunda afirmação, no momento de prova, é correto afirmar que 12 estados que fazem limite com Tocantins, 3 pertencem à região nordeste, 2 à centro-oeste e apenas uma à região norte, o estado do Pará. Professor, mas você não acabou de afirmar que limite a norte é o estado do Maranhão? Falei. Professor, então essa afirmação vai estar errada? Não, está correta. Quando a questão vem da seguinte maneira, apenas 3 estados que fazem limite com Tocantins pertencem à região nordeste. A região do Brasil é evidenciada como nordeste, que aí envolve Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, pertence à região nordeste do Brasil. Que pertence à região centro-oeste, que faz limite com Tocantins, apenas 2, Goiás e Mato Grosso. Pertencem à região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, e o Distrito Federal, que pertence à região norte, diversos estados, inclusive o Tocantins pertence à região norte do Brasil. Mas daqueles estados pertencentes à região norte do Brasil, somente um faz limite com o Tocantins, que é o estado do Pará. Vamos voltar então à afirmação? Faz limite com o Tocantins e pertence à região nordeste. Olha aqui, ó. Maranhão pertence à região nordeste, Piauí, a região nordeste e Bahia também na região nordeste do Brasil. Então, 13 estados pertencem à região nordeste, apenas 2 pertencem à região centro-oeste, Goiás e Mato Grosso pertencem à região centro-oeste do Brasil e apenas um dos estados que fazem limite com o Tocantins,
apenas um pertence à região norte. No caso, o estado do Pará. Pará é o único estado que faz limite com Tocantins e pertence à região norte do Brasil. Não que faz limite a norte, mas que pertence à região norte do Brasil. Portanto, o estado do Pará, a afirmação é correta. Professor, teve uma questão de prova anterior que afirmava que o Tocantins é o estado mais setentrional do Brasil. Isso é correto? Olha, eu posso lhe afirmar que a afirmação é incorreta. Na realidade, o Tocantins é o estado mais central do Brasil. Central não é setentrional. E foi esse o peguinha daquela prova. Na realidade, muita gente pensa setentrional lembra centro, a fonética. Setentrional lembra centro. Então, se o Tocantins eu sei que é o estado mais central, a afirmação seria correta? Não. A palavra setentrional significa norte e não centro. O Tocantins não é o estado mais a norte do Brasil. Agora, se a afirmação for que o Tocantins é o estado mais setentrional, a afirmação estaria correta. Ok? Vamos então ficando por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade a outro assunto. Obrigado, galera. Até mais.